Que a paz, o amor, a esperança e a alegria do Senhor estejam presentes na vida de vocês. Hoje eu vim trazer para vocês um pouquinho sobre a primeira carta de Paulo à igreja de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, onde diz: Portanto, animem-se e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Aleluias! A igreja de Tessalonicenses nasceu do fruto do trabalho missionário de Paulo, Silas e Timóteo, por ocasião da sua segunda viagem missionária. Porém, Paulo e seus amigos, eles ficaram pouco tempo lá devido à perseguição. E apesar disso, do pouco tempo, a igreja se desenvolvia de forma saudável. Aleluias! Paulo mandou Timóteo com o propósito de confirmá-los na fé e exortá-los, bem como saber o estado da fé deles. Porém, Timóteo mandou uma mensagem a Paulo, a Paulo, que foram bem confortadoras. E Paulo, com isso, escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses, mostrando o alívio pelo estado em que aquela igreja se encontrava. Aleluia! Mesmo a perseguição não desanimou seus fiéis. Por isso que Paulo se refere no segundo momento do versículo 11, né? Ele escreveu assim: Como vocês têm feito até agora? Aleluias! Eles já sabiam o que fazer, eles entenderam o que Paulo falou e eles amavam fazer isso. Agora, eu tenho uma pergunta para todos os irmãos e irmãs desse grupo e daqueles que estão e estarão escutando no YouTube. Se Paulo buscasse uma mensagem sobre nós, ele escreveria para nós uma carta de alegria e alívio, como ele fez para Tessalonicenses? Ou seria como uma carta que João escreveu a Efésios, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia? Qual seria? Se vocês não conhecem essas igrejas, dão uma olhada lá em Apocalipse e vocês vão ter a descrição dessas igrejas. E Deus diz também, quando vocês olharem e ver alguma identificação, nós temos que sempre estar nos examinando. A gente tem que sempre estar olhando se a gente não está como alguma dessas igrejas citadas por João ou por Paulo e nos alegrar, porque o Senhor está nos alegrando conosco. Deus diz em 1 Coríntios 11:28, examine-se, pois o homem é a si mesmo. E pulando lá para o 30, ele diz assim: por causa disso, das coisas que às vezes a gente não faz, de examinar-nos, de nos cobrarmos e até melhorarmos como pessoa e como pessoa espiritual que somos, né? Ele diz lá em 1 Coríntios 11:30 assim: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Então, voltando para o 1 Tessalonicenses 5:11, que nos diz que a nossa tarefa é ajudar uns os outros. Se um irmão não consegue examinar-se, se um irmão está doente, nós temos que ajudá-lo, porque a função da igreja, ou a igreja deveria ser, em muitos dos casos, um pronto-socorro e depois um hospital.
curar o machucado e depois tratar a ferida. Pois as pessoas estão emocionalmente feridas, angustiadas, discriminadas, desajustadas, desanimadas. É assim que chegam às igrejas e é assim que muitas delas estão dentro da igreja ainda depois de anos dentro dela. Então isso não é apenas para os convertidos, que a igreja é um hospital, que a igreja é uma busca de alívio à alma. É para todos. Para o visitante, para o novo convertido, para o convertido que já está lá há anos, para os anciãos. Então, que são os nossos idosos, né? Aqueles que às vezes estão há 50, 30, 10, 5 anos. Todos nós passamos algum momento da vida que é difícil, que é como a gente come uma comida que é difícil a digestão. A nossa vida às vezes passa por esses momentos delicados, difíceis, né, de ser encarados, enfrentados, decifrados, e precisamos de alguém para nos ajudar, alguém que nos anime, alguém que esteja ali, nos dê um abraço, diz o quão somos importantes para o Senhor, que coloque a mão no nosso ombro e diz: eu estou aqui. Glórias, aleluias. Precisamos entender que Deus não nos escolheu para estarmos sofrendo o castigo de sua ira. O que seria de nós se fosse assim? Mas Ele nos escolheu para nos dar a salvação. Ele nos trouxe Jesus Cristo, que morreu por nós para podermos viver a eternidade com Ele. E isso é motivo de alegria e muito sentimento de agradecimento, de gratidão. E como 1 Tessalonicenses, precisamos sim ser exemplos de como agir para levar aos nossos irmãos o amor, a esperança, a fé, através do Espírito Santo. Pois somos responsáveis por aqueles que Deus nos manda para cuidar ou coloca ao nosso lado. Aleluias. Obrigada, Deus, por essa palavra. Paizinho querido, eu entro nesse momento na sua presença novamente, Pai, para primeiramente agradecer. Agradecer tudo que tu tens feito pelas nossas vidas, agradecer todo o ensinamento que o Senhor nos dá. Pai, nós vimos hoje na sua palavra que quando, Pai, a igreja estava sendo perseguida, a igreja era mais fervorosa, Pai, do que quando as coisas já estavam mais amenas. Então, papai, que a gente aprenda, Senhor, não nos momentos, somente nos momentos de angústia, de sofrimento, os momentos das provas do estreito, mas sim, Pai, nos momentos de alegria, nos momentos de felicidade, de paz, que a gente continue aprendendo. Por isso que nós temos que sempre ter a consciência de quando nós estamos no período ruim, sempre tem um refrigério. E nesse refrigério não é para a gente esquecer de Deus e ficar fazendo coisas que nós queremos fazer, mas que nos afasta do Senhor, da presença do Senhor. No momento de refrigério, é o momento onde a gente vai ler a Bíblia, a gente vai nos alimentar, para que quando voltar à prova, a gente não sofra tanto quanto anteriormente. Pai querido, Pai amado, nos capacita, Senhor, para que a gente seja, Senhor, que nem essa igreja. Pai, ajudadora, aquela que entendeu quem és tu, o que tu veio fazer, Jesus, aqui. O amor, a alegria que tu tens quando nós andamos no seu caminho. Pai,
e a alegria, o amor que a gente tem quando a gente te conhece verdadeiramente. Uma alegria que a gente não consegue quantificar nem qualificar. Pai, de tão gostosa que é. Pai, como diz a sua palavra também, que a gente se examine todos os dias. Mas não só para para os pontos negativos da nossa vida, mas sim também os pontos positivos. Porque nós precisamos cada vez mais diminuir os nossos pontos negativos, até excluí-los das nossas vidas, mas também precisamos, papai, aumentar os nossos pontos positivos, Pai. Queremos ser seu filho, a menina dos seus olhos, papai, a alegria do seu coração. Nós estamos aqui, Senhor, buscando a Ti. Pai, fala conosco, usa-nos, Pai, conforme a sua vontade. Pai, faz que nós sejamos luz para aqueles irmãos que estão na escuridão, aqueles irmãos que ainda não te conhecem, aqueles irmãos que estão precisando de Ti, aqueles irmãos que estão com fome da palavra, Senhor. Pai, traz o refrigério através das nossas vidas com as palavras de amor e salvação que nós temos na Bíblia. Pai, usa-nos, Senhor, para que nós sejamos o alimento, que a gente entregue o alimento eterno na vida dessas pessoas, a água que eles não sentirão mais sede. Pai, faz assim, Senhor, nas nossas vidas, porque nós estamos aqui, Senhor, nós temos essa consciência que estamos aqui para te servir. Nós passamos por esse mundo, Senhor, para mostrar às pessoas que não conseguem ver o que o Senhor tem para todos nós. Nós somos os seus olhos para as pessoas que estão no mundo. Nós somos a sua palavra para aqueles que não te conhecem. Usa-nos, Pai, usa-nos conforme o Senhor deseja e que a gente sempre tenha no nosso coração que tudo que nós vamos fazer para Ti, Senhor, que seja o nosso melhor, com grandeza, porque tudo que o Senhor faz para nós, Papai, é tudo com amor, com grandeza, o melhor para nossas vidas. Pai, agradecemos também, Senhor, o acordar, que muitos de nós não se apercebem, mas é uma benção, é um milagre. Todos os dias nós temos esse milagre que é o acordar. Obrigada, Pai, por isso. E esse milagre se torna outro milagre porque o Senhor está dando uma segunda chance para nós acertarmos os nossos caminhos, para nós levarmos aqueles que estão no caminho, aqueles que estão no caminho do Senhor, levar as outras pessoas junto. A igreja diz que como somos igrejas do Senhor, a palavra diz, perdão, que como somos igrejas do Senhor, nós temos que levar amor àquelas pessoas que estão na igreja, às vezes anos e anos ainda não entenderam quem é tu, Jesus. Porque elas passam por momentos tão difíceis, só que não aprendem, não te buscam. E o peso vai se tornando maior e maior, porque eles não sabem que Jesus disse que o jugo dele é mais leve. Pai, querido Pai amado, mostra-nos, Senhor, pessoas que traz, Senhor, pessoas, Pai, que possam agregar nas nossas vidas, pessoas que nós possamos conversar de igual por igual desse amor, pessoas que saibam mais que a gente para nós aprendermos, e aquelas pessoas que nós precisamos ajudá-las. Nos dá sabedoria para ajudar essas pessoas, discernimento, estratégia, amor, esperança, fé, alegria em servir, paz ao falar. Obrigada, Pai, por tudo que Tu fez, faz e ainda fará nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.